Olá, meus irmãos. Irmãos, a mente do ser humano é incomparável, não é mesmo? Se tratando assim de pessoa para pessoa, é assim notório, né? O seu espetáculo, não é? Por que eu digo de pessoa para pessoa, de ser humano para ser humano? Tem mentes que conseguem induzir facilmente outras mentes. Esse vídeo que eu vou fazer, estou fazendo nesse momento, é a respeito de uma pessoa. O nome dele é Silas Malafaia, né? Ele é intitulado pastor. E desde já eu quero dizer que eu não estou falando mal da pessoa dele, né? Vou colocar aqui um alerta para quem acredita nesse homem, nas atitudes desse homem, que acredita na palavra desse homem, e colocar aqui para você um vídeo como um vídeo de alerta. Esse vídeo eu não sei quanto tempo, nem procurei saber também quanto tempo ele já está no YouTube. Eu simplesmente passeando por ali, vi o vídeo e achei assim, né, um absurdo o que ele estava pregando. Então eu não sei se esse vídeo é antigo, eu não sei quantas pessoas já postaram, já falaram dele, porque o Silas Malafaia é uma pessoa, né, bem vista por todos os lados, né, vamos dizer assim. E então pode ser que várias pessoas já tenham feito esse vídeo, mas eu também estou aqui para fazer um alerta para as pessoas que não viram esse vídeo ainda. Mas vamos direto aqui para o vídeo, para não perder muito tempo. Eu quero passar para vocês o que o Silas Malafaia fez durante um congresso, ou falou durante um congresso. As barbaridades que esse homem fala, a facilidade que ele tem de induzir certas pessoas, né, ao erro, claro, ao erro. Vamos estar vendo o vídeo aí, vamos estar analisando junto. Eu convido você para estar vendo comigo, para analisarmos juntos e tirarmos assim as conclusões corretas, se realmente devemos ouvir o Silas Malafaia ou a Escritura, né? Ouvir o Silas Malafaia ou seguir aquilo que a gente conhece como verdade. Porque o Silas Malafaia, me perdoe a quem segue o Silas, né? Mas estão na mentira, estão no engano. Isso é certeza. Vamos estar vendo o vídeo. Mas, meu irmão, por isso que eu não gosto de ler muito, mas de vez em quando eu vejo. Eu fico vendo uns caras que nem tiraram a fralda, que chegaram agora no evangelho na internet julgando o pastor. Interessante, né? Que tem pessoas, ele disse que tem pessoas que chegaram agora no evangelho e ainda estão nas fraldas ainda, né? Ou seja, não sabem nada. Ainda mais. Então não pode criticar ele porque ele sabe muito, né? Foi isso mais ou menos que ele quis dizer. Então ele disse que essas pessoas, nós, né, todos que contestam um pastor, um intitulado pastor, você pode ter certeza disso. Essa pessoa, na boca deles, é um herege. Essa pessoa, na boca do intitulado pastor, é um falso. É filho do diabo. Para os intitulados pastores, aqui na terra, esses homens que se intitulam pastor, quando alguém contesta-os, ou seja, quando alguém chega neles e diz, olha, você está errado, para ele, essa pessoa é filho do diabo. Porque ele se considera o tal ungido. Ele se considera o maior, por isso o altar, por isso o púlpito, porque eles querem sempre ficar acima de você, né? Então o que ele está querendo dizer aqui seria isso, que os homens que falam agora, que não saíram nem da fralda, ou seja, você não pode contestá-lo. Você não pode questionar um homem que se intitula pastor, porque você é o errado.
2 Samuel, capítulo 24, capítulo 26. Eis o dia que o Senhor entrega. Quem é que toca no ungido do Senhor e fica impune? Ungido do Senhor é problema do Senhor. Ungido do Senhor não é problema teu. Teu pastor é ladrão? Teu pastor é pilantra? Você não está gostando? Sai de lá e vai para outra igreja. Não se mete nisso não, que não é da tua conta não. Cai fora. Vai embora. Aqui ó, tchau. Pastor, Deus abençoe o senhor. Eu quero aqui a minha carta. O senhor pode dar uma carta de apresentação que eu vou para outra igreja. Veja que ele fala do sucesso dos outros. Ou seja, vamos falar do Silas Malafaia. O sucesso dele qual é? Qual é o sucesso do Silas Malafaia? É falar a verdade? É falar da Escritura? O sucesso do Silas Malafaia, a qual ele se refere aqui, qual é? Não seria a imagem da própria pessoa dele? Não seria o sucesso onde ele está, nas mídias, né? Nos rádios? Não seria isso o sucesso dele? Seria isso o sucesso dele. Como aqui, ó, ele está no congresso. Esse congresso é lógico, é um show gospel. E aí eu pergunto para você, você acha que ele não cobrou para estar pregando ali? Você acha que os outros pastores que pregam nesse congresso, você acha que eles não cobram para estar ali? Você já pesquisou sobre isso? Você já foi atrás, né, para saber se um pastor, quando num congresso, ele vai realmente falar de graça o que ele aprendeu de graça? Você já pesquisou sobre isso? Vamos continuar vendo o vídeo, vamos ver onde vai dar isso, né? E se não der também, como diz Jabe, vai embora. Só não arruma problema. É isso aí, ele está correto. Só não arruma problema. Não toque ungido de Deus. Rapaz, bom, aqui eu tenho que concordar com ele. Por quê? Porque na verdade, aqueles que falam, no meu caso, vou me colocar aqui para falar, para que você entenda melhor. Eu não sou crente. Claro que eu não sou crente. Porque crente é um título dado ao religioso. E eu não sou religioso. Por isso eu não sou crente. Assim como Paulo diz lá em Filipenses, eu me esforço a todo dia para andar na presença do Messias, para obter a verdade e praticá-la. Assim eu me esforço dia a dia. Mas crente, eu não sou crente. O crente é um título dado ao religioso e eu não sou religioso. Então o Silas Malafaia, eu preciso concordar com ele, né? Só não vou concordar, né, dos xingamentos que ele disse ali, imbecis, né? Um bando de não sei o que das quantas, né? Isso daí é mais pro vocabulário dele, que ali se encaixa bem com ele, né? Mas na verdade crente eu não sou e jamais quero ser. vou dar um conselho para você. Fica longe de participar de divisão, de calúnia e difamação de pastor. Fica longe disso. Quer arrumar problema para a tua vida? Entra nisso. Aí vem, né? Aí ele vem, isso é uma ameaça. Isso é uma ameaça. Porque veja bem, você tem um seguidor. Esse seu seguidor é o Silas, você segue alguém. E esse alguém ao qual você segue é o Silas Malafaia. Você está ali para vê-lo, você está ali para ouvi-lo. Né? Você nem quer saber se ele vai ler a Escritura, se ele não vai ler, porque para muitas pessoas ele está ali como o ungido do Senhor, o ungido de Deus. Então ele está ali para falar o que vier na boca dele e as pessoas baterem palmas. Né? As pessoas aceitarem assim de modo fácil o que ele diz, o que ele manda fazer. Então ele começa ali uma ameaça para esses que seguem, para que não falem mal de pastor. Veja só, não onde está escrito que o Messias separou alguém de alguém. Qual escritura está escrito que o Messias levantou alguém para tomar conta de alguém? E que esse alguém não podia ser contestado, que esse alguém não podia ser questionado. Quando foi isso? Onde está escrito isso?
Eu preciso saber, entende? Para que eu aceite também essas palavras do Silas Malafaia. Mas até então eu não descobri, não encontrei ainda onde está escrito que eu tenho que me ajoelhar para um homem, que eu tenho que servir a um homem, né? Que eu não posso contestar um homem, que eu não posso dizer que um homem está errado. Eu não vi isso escrito ainda. Então por isso eu contesto, por isso eu sempre vou estar fazendo as minhas perguntinhas, né? A esses homens ou aos seus seguidores. Vamos ver mais um pouquinho do vídeo. Não se mete nisso não, que não é da tua conta não. Pastor é um ser humano como qualquer outro. Tem defeitos e virtudes como qualquer outro. Mas só tem uma coisa: ele está revestido de uma autoridade que foi Deus que deu. Não brinca com esse negócio não, meu irmão. Essa autoridade que eu não consigo encontrar. Olha só, Davi não quis mexer com Saul. Olha só, ele diz que o homem que se intitula pastor está revestido de uma autoridade. Agora eu te pergunto, quem foi que revestiu a um homem dessa tal autoridade? E qual é essa autoridade que o homem tem de poderio acima ou em cima de um outro homem? Não, eu preciso saber. Você que segue o Silas Malafaia, eu preciso saber quem o revestiu desse poder. Quem o revestiu dessa tal autoridade? Eu assim, né, humildemente te peço, me ensine, por favor. Porque se você disser que foi Deus, eu vou perguntar para você se você viu. Eu vou ter que perguntar isso para você. Se você disser para mim que está escrito na Escritura que esse homem tem sim o poder dessa autoridade, que ele foi revestido por Deus, eu quero saber onde está escrito. Você está entendendo? Porque ele fala, mas você que segue a palavra, você tem que basear se realmente é ou não é. E é esse vídeo que eu estou fazendo aqui, é isso que eu estou colocando para você. Não quero te ensinar, não quero te induzir a nada, não quero fazer você deixar ele à força. Não, eu só quero que você veja onde você está errando. Quero te mostrar que o Silas Malafaia está errando e muito, falando essas coisas que ele fala. Essa autoridade que ele diz que tem, de onde veio? Você já parou para pensar de onde veio essa autoridade? Quem o revestiu para tal coisa? Você já parou para pensar nisso? Vamos ver mais um pouco do vídeo. E aqui, né, ele fala aqui de Davi, né? Ele já entra lá em Davi. Eu já vi o vídeo, é lógico, já vi o vídeo, já separei aqui as partes a qual eu quero falar dela, né, dessas partes. Então ele já usa Davi, já entra na autoridade. Olha só, é um caminho, é uma sequência, é uma linha. Então ele começa falando do pastor, aí ele vem para a autoridade, diz que você não pode falar mal do pastor, aí ele já joga lá em Davi, e aí você vai ver o que vai acontecer, ele falando de Davi. Então ele vai levar você, entendeu, a crer que realmente ele tem esse poder, essa unção, esse revestimento de sei lá de quem. Isso é indução. Ele está te induzindo, ele induz as pessoas a acreditar que ele tem a tal autoridade, o tal poder. Mas aí, né, vê as minhas perguntas aí que eu te fiz. De onde vem, quem o revestiu, né, o porquê, né? Aí você responde. Ou não precisa me responder, responda para você mesmo, né? Qual era a unção de Saul? Veja só, ele já entra, né, falando que Davi era um rei e não tentou contra Saul. Agora ele começa a falar qual era a função, qual era a unção de Saul, né? Rei, né? Vou repetir aqui para você ver, né, o que ele diz sobre Saul. Qual era a unção de Saul? Rei. Qual era a unção de Saul? Qual era a unção de Saul? Rei. Então, veja só, Saul era rei. E porque ungido, porque somente os reis, olha só, somente os reis de Israel eram ungidos
pelos profetas, né? Da parte, é claro, do Criador. Mas veja bem, somente os reis eram ungidos. Por isso que ele está explicando aqui que Saul era rei. E Saul, então, era o ungido. Por isso Davi não tocou nesse ungido. Por isso, somente por isso. Mas, lembrando que era rei. Saul era rei de Israel. Será que o Silas Malafaia está se colocando como um rei? Seria isso? Silas Malafaia, o rei da Assembleia? Seria isso? Porque somente nas Escrituras, somente reis eram ungidos. Tá? Somente reis de Israel eram ungidos. Vamos terminar de ver. A unção de Saul era rei, não era sacerdote não. Mau caráter, endemoniado, perseguiu Davi 10 anos, tentou matar diretamente Davi 6 vezes, e quando o cara cai na mão de Davi, o que ele diz? E teve profecia para Davi: eis o dia que o Senhor entrega o teu inimigo na tua mão. Oh, terra de mistério, esse que eu te digo, homem, eu entregue teus inimigos na tua mão. Teve até profecia para Davi. Vai lá, vai em 2 Samuel, capítulo 24, capítulo 26. Eis o dia que o Senhor entrega. Quem é que toca no ungido do Senhor e fica impune? Então você vê que ele já começa então montar, né, na sua estratégia ali, começa ali a montar, né, como que eu posso dizer, para não te ofender, você que é o seguidor de Silas Malafaia, mas ele começa a montar, a bolar, né, ali um quadrado para ele, vamos dizer assim, onde ele tem uma porta, entende? E ele vai colocando todo mundo dentro desse quadrado. Né? Ele pega um, coloca ali, ele pega um, aqueles que vai ouvindo ele, que vai chegando mais próximo desse quadrado, ele já vai pegando e pondo dentro do quadrado. Então esse quadrado é dele. Ele já montou essa indução, ele já montou para que você receba-o, né, como um verdadeiro ungido. Porque ele passeou na Bíblia, né, como eu também achava, né, assim, maravilhoso, né, aquele pastor. Aquele pastor, ele passeia na Bíblia. Nossa, que bom. Irmão, isso é outra palhaçada que os homens fazem para te enganar. Pegando versículos soltos aí na Escritura, né, na Bíblia, e te induzindo a você a acreditar que o que ele está falando realmente é o correto. Então sem noção essas pessoas, ou melhor, né, sem noção as pessoas que seguem esses homens. Esses homens que são os chamados pregadores aqui na Terra, né, eles têm noção do que estão fazendo. Eles têm noção. Quanto tem noção? Para chegar até onde quer chegar. Ungido do Senhor é problema do Senhor. Ungido do Senhor não é problema teu. Teu pastor é ladrão? Teu pastor é pilantra? Você não está gostando? Sai de lá e vai para outra igreja. Né, ungido do Senhor é problema do Senhor. Mas é lógico. Isso é claro, né? Ele já colocou para você, né, que ele é um pastor, que não pode se falar mal do pastor. Aí ele já levou você lá em Davi, que Davi não tentou Saul, porque tentou contra Saul, porque Saul era ungido do Senhor. Aí ele já se colocou como o tal ungido, e dizendo que o ungido é problema do Senhor. O ungido é problema do Senhor. E todos os ungidos, você pode escolher alguns ungidos, reis de Israel, que foram assim bens, né, que foram bons na administração dos seus reinados. Mas você vai escolher a dedos isso. Você vai escolher a dedos, porque quase todos os ungidos fizeram o que era mal perante o Criador. Né? Assim como
Saul, como ele próprio está falando. O próprio Davi, o próprio Salomão, foram ungidos. Cai fora! Vai embora! Tá aqui, ó. Tchau. Pastor, Deus abençoe o senhor. Eu quero aqui a minha carta. O senhor pode dar uma carta de apresentação que eu vou poder. E se não der também, como diz já, vai embora. Pra quê? Só não arruma problema. É isso aí, ele está correto. Só não arruma problema. Não os intitulados são todos iguais. Eu já vi gente morrer. São todos iguais. Ou ele é pilantra, eu estou pegando as palavras do Silas, tá? Não estou xingando ninguém, não. Ou o pastor é pilantra, foi o próprio Silas que falou, ou o pastor é ladrão, ou o pastor é enganado. Isso é um intitulado pastor aqui na terra. Porque pastor dentro da Escritura você não encontra, meu amado. Você não encontra. Você não encontra. Nessas versões agora você pode encontrar uma aqui, uma lá. Mas, tipo Efésios 4:11, e que o Efésios 4:11 também você pega para você ler, que todas as versões não tá pastor, tá pastores. Isso muda? Muda muito. Muda muito. Tá? Mas isso aí é outra história. Mas você vai sair de uma igreja para ir para outra, por quê? Porque o pastor é pilantra. Lá na outra o pastor é ladrão. Estou pegando o que Silas Malafaia falou. Eu vou dizer por mim agora. Você vai numa igreja que o pastor é enganado. Você vai em outra igreja que o pastor te engana. Né? Você vai numa igreja que o pastor tem regras. Então todas as igrejas que você for vai ter alguma coisa que não é normal. Que não bate com a Escritura. Que não bate com a Bíblia. Ah, irmão, mas eu tenho que ir, irmão Dil, porque é lá que eu, né, é lá o quê? Está escrito que você tem que ir na igreja, que você tem que ir à igreja? Não, onde está escrito isso? Não está. Está escrito que algum apóstolo ou Messias mandou fazer a igreja, ou eles fizeram a igreja? Também não está. Está escrito que é dentro da igreja que você tem que adorar o Criador? Não está escrito. Isso tudo que eu estou te falando está tudo ao contrário, né? Está escrito na Escritura, na Bíblia, que você tem que ir para orar, para fazer oração dentro da igreja? Não está escrito. Está escrito que você tem que ir lá porque a sua família e você vai ser salvo? A sua casa vai ser salva? Não está escrito. Então por que você vai lá? Qual a razão de você ir até lá na igreja? Se nada que fazem lá bate, já começando da própria igreja. Nada bate. Vamos ver o vídeo aqui. Está interessante. Eu quero aqui a minha carta. O senhor pode dar uma carta de apresentação que eu vou para outra igreja. E se não der também, como diz Jabe, vai embora. Só não arruma problema. É isso aí, ele está correto. Dá uma carta de apresentação porque eu necessito para entrar na outra igreja. Porque sem ela eu fico mal visto, né? Porque empresa é assim, né? Empresa você tem que ter uma carta de recomendação. Porque senão você, nem registrado você é, né? Então, é assim, é empresa. Tá correto. Tá certo. Só não arruma problema. Não toque ungido de Deus. Rapaz, aprenda isso. Eu já vi gente morrer por causa disso, irmão. Eu tinha esquecido desse detalhe dessa morte. Ele já viu pessoas morrer porque tocou no ungido. Irmão, você tem noção aonde vai a mente dessa pessoa? Você tem noção de onde vai a mente dele saindo fora totalmente da Escritura? Porque a Escritura diz que é amor. O Messias veio trazer amor e paz. Ele já está dizendo que o Criador veio e matou. Que ele já viu gente morrer porque tocou no ungido. Ora, se ele é ungido de Deus e foi tocado, vamos dizer, qualquer um, pastor. O pastor é ungido. O pastor foi ungido. Eu mexi com o pastor. Eu falei mal do pastor. O pastor é ungido de Deus. Tá? E eu morro. Eu morro. Pronto. E todos vão saber que eu morri porque eu contestei o pastor. Porque eu fui contra o pastor. Então quem me matou? Quem me matou? Se o Messias veio falar do Criador, veio trazer paz ao mundo, ou seja, paz para aqueles que o seguem. Se ele veio trazer o amor de um para com o outro, tá? Por que o Criador então me matou?
Não adianta você caçar versículo, irmão, aqui está escrito aqui, ó, que o Messias veio trazer espada, que o Messias veio trazer guerra, que o Messias veio trazer discórdia entre famílias, não sei o quê. Irmãos, isso é outra história. Isso é outro contexto, é outra passagem, outra palavra. Do qual eu estou falando agora é que o Messias veio trazer o amor para o próximo. E aí o Criador não mata ninguém, ou mata. Mata ou não mata? Eu vou te fazer essa pergunta. Você acha que Deus, ele mata uma pessoa quando essa toca não está ungido dele? Eu já vou te falando desde já. Se esse Deus mata, estou fora dele. Eu estou fora dele. Esse tal Deus que mata, o tal Deus do Silas Malafaia, eu estou fora dele. Porque eu sigo um Deus, né? Eu sigo um Deus, para você entender, eu sigo um Deus que me ama. Eu sigo um Deus a qual prometeu salvação. Eu sigo um Deus a qual prometeu uma vida eterna, na qual eu acredito, depois após a morte. Então, se esse Deus ao qual o Silas Malafaia está falando que ele mata, eu estou fora desse Deus. Eu não quero nada. Nada eu quero desse Deus. Jamais. Meu sogro ganhou uma família para Jesus. O pai trabalhava na rede ferroviária e sofreu um acidente. Naquela época... Olha só que ele começa a falar do sogro, né? Então ele vai contar uma história ali do sogro dele, na qual o sogro dele, diz ele, que o sogro dele viveu. Essas coisas são assim, né? Você acredita ou você não acredita. Mas a história qual ele está contando, né, tem motivos aqui de comentários. Claro, com certeza. Então, vamos ouvir a história. Meu irmão, entrou um demônio nessa família e começaram a falar mal do pastor. Os caras falaram do pastor, meti o pau. Começaram a meter o pau, meu sogro não fazia nada. Um dia eu cheguei, e por Deus eu cheguei 1 minuto atrasado. Meu sogro morava na casa pastoral no 4º andar, sempre gostou de morar dentro de igreja. Quando eu cheguei no pátio, tinha 2 irmãos com olho arregalado e meu sogro branco, com um lábio meio roxo. Alguma coisa eu falei, o que aconteceu? E eu vi a filha de costas, indo em direção à casa que ficava atrás, a casa do zelador. Meu sogro subiu, aí o obreiro que estava disse assim, pastor, o senhor perdeu. Essa garota botou o dedo na cara do pastor e disse que ele é pastor do diabo. Garota de 16 anos. Bem, resumo da ópera. Bom, antes dele resumir ali, o resumo da ópera, você vê que ele já começou contando a história dizendo que um demônio entrou na família. Por que o demônio entrou na família? É óbvio, porque um da família falou mal do pastor. Agora ele disse aqui agora no final dessa partinha que ele disse que a filha do homem falou mal do sogro dele, que o sogro dele é um pastor e era o ungido. Então essa menina falou mal, por isso ele disse que o demônio entrou nessa família. Agora, qual autoridade ele tem para falar que um demônio ou um ser maligno ou qualquer coisa assim entrou em alguém? Somente porque contestou o pastor, o tal intitulado pastor. Só por isso. Então você não pode falar, você não pode fazer perguntas para o pastor. Eu sempre falo, né, para as pessoas, e tem alguns que falam, eu posso falar o que eu quiser para o meu pastor, porque ele não fala nada, porque eu posso fazer essas perguntas. Tenta, irmão, tenta, minha irmã, fazer essas perguntas para o seu pastor. Não, mas eu posso. Então vai lá no culto, quando você vê que ele errou, você vai no culto e pede o microfone dele emprestado, né? E fala, pastor, você está errado. Tenta fazer isso. Não, irmão, mas isso aí é falta de ética, não é assim que todos falam? Tá bom, mas não é falta de ética o homem subir lá em cima do tal altar, do tal púlpito e pregar heresias para você, e falar mentiras para você, e você ter que engolir calado. Isso não é falta de ética.
Não é verdade? Isso não é falta de ética. Irmão,